Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é 1 Samuel do capítulo 17 ao capítulo 19. Talvez aqui nós tenhamos nessa porção uma das histórias mais conhecidas de 1 Samuel. Davi e o gigante. As crianças sempre ouvem essa história, não é verdade? Não vou ficar aqui repetindo a história toda. Primeiro, por ela ser conhecida. Segundo, por ela não esticar demais. O pastor fala bastante quando deixa. E por fim, a história pode ser de fato lida no nosso desafio de leitura da Bíblia. Mas eu quero citar aqui 3 lições dessa história em especial, antes de seguir para as outras partes da porção que nós temos hoje. Primeira citação que eu quero fazer. A certeza que o Senhor cuida e luta pelos seus. Cuida dos seus e luta pelos seus. O texto não nos diz que Davi recebeu uma revelação que o Senhor lutaria, que ele teria vitória e essa coisa toda. Davi confiou que a afronta que o gigante estava fazendo não era contra o povo, mas era contra o próprio Senhor, contra o povo do Senhor, que o Senhor poderia dar vitória diante de toda aquela situação. O Espírito Santo já direcionava então Davi nesse momento. No Antigo Testamento nós não temos o preenchimento completo do Espírito como acontece em Atos dos Apóstolos, mas nós vemos lampejos, vemos alguns lampejos da manifestação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor já direcionava Davi nesse momento, e ele então entendeu que aquela afronta não era simplesmente contra o povo, mas era contra o que o Senhor poderia fazer e trazer vitória. Nunca duvide do que o Senhor pode fazer. Não tema as pessoas nem as maquinações que as pessoas possam fazer. Creia que o Senhor cuida de tudo e que luta por aqueles que buscam a sua vontade. Quando nós buscamos a vontade do Senhor, o Senhor mesmo luta por nós e nos dá a vitória. Podemos acreditar nisso no momento certo e da melhor forma. O nome dele será exaltado, glorificado e reconhecido diante daquela situação. Segunda citação que eu quero fazer a respeito dessa história tão conhecida de Davi e o gigante. O irmão de Davi pensou conhecer o que se passava no coração de Davi, mas ele estava completamente errado. Nós devemos tomar cuidado com as nossas certezas a respeito das coisas e das pessoas. Para o outro pode ser totalmente diferente do que nós assumimos como deveria ser. Para um pode ser uma grande honra, para outro pode ser uma grande responsabilidade, para um pode ser uma coisa muito boba, para o outro pode ser uma coisa extremamente séria. Nós não podemos nunca assumir que o outro tenha a impressão que nós mesmos temos, que encare da mesma forma que nós mesmos encaramos, ou que deveria ser desse jeito, porque ele tem que pensar desse jeito. Não, a nossa impressão é nossa. E nós nunca podemos pensar que o outro está pensando. O outro pode pensar diferente, pode encaminhar diferente, pode ter um entendimento diferente. O que importa é nós tomarmos então cuidado em assumir o que nós preferimos como se fosse também o interesse do outro, ou o pensamento do outro. Quer seja então no que o outro pensa, quer seja no que ele deveria pensar. Não, ele pode pensar outra coisa, claro, nunca fugindo do que é vontade do Senhor. Eu não estou falando dessas coisas que são a vontade do Senhor. Nessas coisas ou nós buscamos o Senhor ou nós não buscamos. São aquelas coisas que, mesmo que se faça diferente, ainda assim não afronta diretamente a vontade do Senhor. Eu quero ir para um lugar, a pessoa quer ir para outro lugar. A não ser que sejam lugares de pecado, cada um pode ir para um lugar e ainda assim não estará afrontando a vontade do Senhor. A não ser que seja para ir fazer coisa errada, é claro. Mas se cada um for para um lugar diferente, não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Apenas tinha direções diferentes a serem tomadas. Então é possível sim fazer diferente, pensar diferente em algumas coisas e ainda assim não estar em oposição uma coisa contra a outra em relação à vontade do Senhor. Elas estão em oposição entre elas apenas, mas não contra a vontade do Senhor. As duas podem ser executadas. Isso é possível. Existem coisas, como eu falei, que não. Do ponto de vista da vontade do Senhor, ou fazemos o certo ou fazemos o errado. Então nós devemos tomar cuidado com ter a impressão do que o outro pensa ou sente, ter a impressão
do que nós achamos que o outro está maquinando, pensando, pode ser que nós estejamos totalmente errados. E se acontecer de nós irmos por esse caminho, nós devemos corrigir o mais rapidamente possível, em vez de ficar tentando explicar o que nos passou pela cabeça. Erramos e vamos em frente, nós podemos errar, somos humanos, deveríamos fugir do erro, devemos fugir do erro, mas isso pode acontecer. Então, erramos e buscamos o acerto o mais rapidamente possível. Terceira citação a respeito dessa história. Davi pegou 5 pedras, mas ele precisou de uma só. A precaução, então, nunca é errada. Nunca devemos, claro, confiar em nossa capacidade e em nossa precaução, nem em nossas provisões, em nossa forma de conseguir resolver as coisas por conta própria. Mas isso não quer dizer que não seja necessário fazer a nossa parte. Todo o cuidado que tomamos ainda é nada se não for o cuidado do Senhor. Fato. Mas isso não quer dizer que nós não devamos fazer a nossa parte e tomar os cuidados que sejam possíveis a partir do nosso ponto de vista e ter todas as provisões e precauções do nosso ponto de vista. Nós fazemos sim a nossa parte e confiamos no Senhor de qualquer forma. Nós não confiamos nas provisões, nós não confiamos nas nossas precauções, mas nós executamos, nós tomamos cuidado e continuamos confiando que o Senhor é quem vai cuidar, mesmo no meio daquilo que nós tomamos cuidado, daquilo que nós fizemos provisão antecipada para alguma coisa. Aqui nós temos a passagem que Davi toca o seu instrumento e Saul não é acalmado. E isso gera em muitos a crise que eu falei em relação à passagem anterior, quando Saul não teria sido acalmado naquela passagem, agora ele não foi acalmado quando Davi tocou. Como é que é isso? Tem uma contradição aqui. Como eu disse, as duas coisas podem ter acontecido. Pode ter tido um momento em que Davi tocou e Saul se acalmou, e tem um momento em que ele tocou e Saul não se acalmou. Ponto. Não tem nenhuma contradição aqui. As duas lembranças foram registradas. Não é preciso que só tenha uma delas acontecido. A passagem ainda nos diz que os irmãos de Davi já ficavam no exército de Saul, mas Davi ia e vinha, voltava para seu pai. Então, possivelmente seja porque ele já vinha para tocar e aí voltava para o pai. Ele vinha para fazer alguma coisa e voltava para o pai. O pai até fala: vai lá agora, leva uma comidinha especial aqui para os seus irmãos, vai lá buscar notícia. Então leva também um agradozinho para o chefe dos que estão no exército, leva lá para o comandante um agradozinho também, uns queijinhos, para poder tentar ter uma notícia nova, trazer informações para mim. Davi ia e voltava, ele ficava indo e vindo. E aí o texto na passagem anterior fala que Saul colocou Davi como escudeiro e pediu já que ele ficasse. E aqui fala que ele vai e volta e ele até parece ainda não ser reconhecido. Mais uma vez, eu não vejo contradição, eu vejo que os registros mostram a lembrança dos acontecimentos, mas que não necessariamente a história está contada numa sequência. Talvez esses textos, mais uma vez, possam ter sido textos que estavam separados e depois foram unidos em um grande livro. Ou o autor não se preocupou em contar toda a sequência exatamente. Nesse momento aconteceu isso, nesse momento aconteceu aquilo. Não, ele lembrou das coisas que aconteceram e registrou. Mas elas podem não estar necessariamente na ordem cronológica dos acontecimentos. Não é uma contradição necessariamente. Todas as coisas podem ter acontecido. Davi veio, tocou, Saul acalmou, ele ia e vinha, até que ele veio, aconteceu o confronto com o gigante. Saul falou: mas quem é esse cara? Vamos descobrir quem é. Mas na verdade ele já era uma pessoa que estava por ali, porque ele ia e vinha, ele só não era realmente conhecido de forma completa, não era reconhecido ainda, porque ele ia e vinha, já estava por ali. E aí então ele se torna um escudeiro, passa a fazer parte daquele que vai ser parte do exército de Saul, vai comandar e tudo mais. Eu sempre uso essa tática e dessa ideia da inversão cronológica num texto. Não necessariamente. Em Juízes eu entendo que ela cabe, e aqui nesta parte também eu entendo que ela cabe, mas é claro, não é possível usar isso o tempo todo. É preciso ter discernimento, fazer o estudo, observar as coisas, porque a Bíblia de fato não apresenta, na minha opinião, contradição. Ela apresenta a história como ela aconteceu. Às vezes aconteceu em momentos diferentes do que está registrado, mas a história de fato aconteceu e ela pode ser encaixada dentro dos
períodos se nós fizermos o ajuste pensando do ponto de vista de isso aconteceu antes, isso aconteceu depois, e a história continua sendo a mesma. Dessa forma, com as vitórias que Davi consegue, quando ele fica de fato no exército e comandando e tudo mais, Saul começa o processo para tentar matar Davi. Ele até recebe a ajuda da esposa, Davi recebe a ajuda da esposa, que era filha de Saul, para fugir do pai, para fugir de Saul. E depois que o Saul já tinha tentado matar Davi, já tinha dado ordem pela morte de Davi, mas Jonatas argumenta e Davi é readmitido à corte, mas Saul mais uma vez se revolta, quer mais uma vez matar Davi, começa todo o processo mais uma vez. A preocupação vai aumentando em Saul nessa situação, por ver inclusive o seu possível sucessor, o Jonatas, tendo proximidade com Davi. Muitos tentam falar até que essa proximidade aqui é sexual, que é um grande absurdo do ponto de vista de toda a Bíblia, que tem uma crítica muito clara envolvendo a questão de ser contra a sodomia e essas coisas. Parece uma tentativa de encontrar no texto o que ele na verdade não diz. Era sim uma grande amizade, um amor verdadeiro entre os dois, mas entre servos que buscavam a vontade do Senhor e que eram abençoados pelo Senhor, tinham vitórias dadas a partir do que o Senhor concedia, mostrando que eles de fato buscavam a vontade do Senhor. Tinham seus erros, a Bíblia, nós vamos ler inclusive alguns erros de Davi, mas ainda assim eles tinham um coração que buscava a vontade do Senhor e diante do erro, diante da impossibilidade de negar o erro, eles iam lá e confessavam e se acertavam diante do Senhor. O conceito, não é uma questão de conceito, de o que quer que seja nessa situação, é uma tentativa de notar que as pessoas tentam mudar o que o texto realmente diz. Tudo é conveniente, tudo é lícito, a Bíblia mesmo nos revela dessa forma. Nós não precisamos mudar o que a Bíblia diz para fazer o que nós preferimos fazer. A Bíblia diz que tudo é lícito, nós podemos fazer o que nós quisermos. Agora, nem todas as coisas que nós podemos fazer são convenientes. Aqueles que buscam a vontade do Senhor fazem algumas coisas de forma diferente, tomam cuidado a respeito de algumas coisas. Eu não preciso dizer que a Bíblia concorda, a Bíblia deixa, a Bíblia fala que está certo. Não, eu posso fazer mesmo que a Bíblia diga que está errado. Só que aquele que busca a vontade do Senhor vai se preocupar em fazer aquilo que o Senhor revela. Simples assim. Não preciso mudar o que o texto diz para fazer o que eu prefiro ou o que eu não prefiro. Na verdade, eu posso fazer o que eu quiser. A própria Bíblia diz isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo é lícito. Nem tudo é conveniente. Aqueles que buscam a vontade do Senhor buscam reconhecer o que o Senhor acha que é certo, aquilo que o Senhor prefere, e viver de acordo com a vontade do Senhor, abrindo mão daquilo que preferem para fazer a vontade do Senhor. A Bíblia não é uma sequência de textos isolados. É preciso conhecer como um todo e entender a lógica que está por trás do texto. Não é possível ver em uma passagem que o Senhor abomina uma coisa e em outra passagem ver exatamente essa coisa, e ainda entre pessoas que estão, o próprio texto deixa claro, estão buscando a vontade do Senhor e conseguem vitórias a partir do que o Senhor permite a elas. O desafio de conhecer a Bíblia é entendermos de fato o texto como um todo. Isoladamente, nós podemos provar o que nós quisermos. Esse desafio de conhecer a Bíblia como um todo é que nos ajuda a entender a coerência do texto por trás da palavra, da ideia que há por trás de toda a palavra do Senhor. E isso nós só conseguimos com o devido conhecimento, lendo, estudando e, é claro, com a direção do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.